A tecnologia do gênero, Teresa de Lauretis. Nos escritos feministas e nas práticas culturais dos anos 60 e 70, o conceito de gênero como diferença sexual encontrava-se no centro da crítica da representação, da releitura de imagens e narrativas culturais, do questionamento de teorias de subjetividade e textualidade de leitura, escrita e audiência. O conceito de gênero como diferença sexual tem servido de base e sustentação para intervenções feministas na área do conhecimento formal e abstrato, nas epistemologias e campos cognitivos, definidos pelas ciências físicas e sociais e pelas ciências humanas ou humanidades. Em colaboração e interdependência com tais intervenções, elaboraram-se práticas e discursos específicos e criaram-se espaços sociais, espaços gendrados, ou seja, marcados por especificidades de gênero, como o quarto de mulheres, ou grupos de conscientização, os núcleos de mulheres dentro das disciplinas, os estudos sobre a mulher, as organizações coletivas de periódicos ou de mídias feministas e outros, nos quais a própria diferença sexual pudesse ser afirmada, tratada, analisada, especificada ou verificada. Mas o conceito de gênero como diferença sexual e seus conceitos derivados, a cultura da mulher, a maternidade, a escrita feminista, a feminilidade, etc., acabaram por se tornar uma limitação, como que uma deficiência do pensamento feminista. Com sua ênfase no sexual, a diferença sexual é, antes de mais nada, a diferença entre mulher e o homem, o feminino e o masculino. E mesmo os conceitos mais abstratos de diferenças sexuais, derivados não da biologia ou da socialização, mas da significação e de efeitos discursivos, a ênfase aqui é menos no sexual e mais nas diferenças como os différences. Acabam sendo, em uma última análise, uma diferença da mulher em relação ao homem, ou seja, a própria diferença no homem. Se continuarmos a colocar a questão do gênero em qualquer dessas formas, a partir de um esboço completo da crítica do patriarcado, o pensamento feminista permanecerá amarrado nos termos do próprio patriarcado ocidental, contido na estrutura de uma oposição conceitual que está, desde já, transcrita naquilo que o Frederick Jameson chamaria de o inconsciente político, dos discursos culturais dominantes e das narrativas fundadoras, que lhes são subjacentes, sejam elas biológicas, médicas, legais, filosóficas ou literárias. E assim tenderá a reproduzir-se, retextualizar-se, como veremos, mesmo nas reescritas femininas das narrativas culturais. A primeira limitação do conceito de diferenças sexuais, portanto, é que ele confina o pensamento crítico feminista ao arcabouço conceitual de uma oposição universal do sexo, a mulher como a diferença do homem, com ambos universalizados, ou a mulher como diferença pura e simples, e, portanto, igualmente universalizada. O que torna muito difícil, se não impossível, articular as diferenças entre mulheres e mulher, isso é, as diferenças entre mulheres, ou talvez mais exatamente, as diferenças nas mulheres. Por exemplo, as diferenças entre mulheres que usam véu, mulheres que usam máscara, nas palavras de Paul Laurence Dunbar, frequentemente citadas por escritoras negras americanas, e mulheres que se fantasiam. A palavra é de John Riviere. Não podem ser entendidas como diferenças sexuais. A partir dessa perspectiva, não haveria absolutamente qualquer diferença e todas as mulheres seriam ou diferentes personificações de alguma essência arquétipa da mulher, ou personificações mais ou menos sofisticadas de uma feminilidade metafísico-discursiva. Uma segunda limitação do conceito de diferenças sexuais
é que ele tende a reacomodar ou recuperar o potencial epistemológico radical do pensamento feminista, sem sair dos limites da casa patriarcal. Na metáfora usada por Audre Lorde, em lugar da prisão domiciliar da linguagem de Nietzsche, por razões que logo se tornarão óbvias. Por potencial epistemológico radical, quero dizer a possibilidade, já emergente nos escritos feministas dos anos 80, de conceber o sujeito social e as relações da subjetividade com a socialidade de uma outra forma. Um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e representações culturais. Um sujeito engendrado, não só na experiência de relações de sexo, mas também nas de raça e classe. Um sujeito, portanto, múltiplo em vez de único, e contraditório em vez de simplesmente dividido. Para poder começar a especificar esse tipo de sujeito e articular suas relações com um campo social heterogêneo, necessitamos de um conceito de gênero que não seja tão preso à diferença sexual a ponto de virtualmente se confundir com ela, fazendo com que, por um lado, o gênero seja considerado uma derivação direta da diferença sexual, e, por outro, o gênero possa ser incluído na diferença sexual como um efeito de linguagem, ou como puro imaginário, não relacionado ao real. Tal dificuldade, ou seja, imbricação de gênero e diferenças sexuais, precisa ser desfeita e desconstruída. Para isso, pode-se começar a pensar o gênero a partir de uma visão teológica Foucaultiana, que via a sexualidade como uma tecnologia sexual. Dessa forma, propor-se-ia que também o gênero, como representação e como autorrepresentação, é produto de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas de vida cotidiana. Poderíamos dizer que, assim como a sexualidade, o gênero não é uma propriedade de corpos nem algo existente a priori nos seres humanos, mas, nas palavras de Foucault, o conjunto de efeitos produzidos nos corpos, comportamentos e relações sexuais, por meio do desdobramento de uma complexa tecnologia política. Mas devemos dizer desde o início, e daí o título desse artigo, que apesar do gênero como produto e processo de um certo número de tecnologias sociais ou aparatos biomédicos, já está indo além de Foucault, cuja compreensão crítica da tecnologia sexual não levou em consideração os apelos diferenciados de sujeitos masculinos e femininos, e cuja teoria, ao ignorar os investimentos conflitantes de homens e mulheres nos discursos e nas práticas da sexualidade, de fato exclui, embora não inviabilize, a consideração sobre o gênero. A seguir, farei uma série de 4 proposições, em ordem decrescente, a partir da mais óbvia, que serão retomadas mais detalhadamente no decorrer da análise. 1. Gênero é uma representação, o que não significa que não tenha implicações concretas ou reais, tanto sociais quanto subjetivas, na vida material das pessoas. Muito pelo contrário. 2. A representação do gênero é a sua construção, e num sentido mais comum, pode-se dizer que toda a arte e a cultura erudita ocidental são um registro da história dessa construção. 3. A construção do gênero vem se efetuando hoje no mesmo ritmo de tempos passados, como da era vitoriana, por exemplo. E ela continua a ocorrer não só onde se espera que aconteça, na mídia, nas escolas públicas e particulares, nos tribunais e na família nuclear, extensa ou monoparental. Em resumo, naquilo que Louis Althusser denominou como aparelhos ideológicos do Estado. A construção do gênero também se faz, embora de forma menos óbvia, na academia,
na comunidade intelectual, nas práticas artísticas de vanguarda, nas teorias radicais e até mesmo, de forma bastante marcada, no feminismo. 4. Paradoxalmente, portanto, a construção do gênero também se faz por meio de sua desconstrução. Quer dizer, em qualquer discurso, feminista ou não, que veja o gênero como apenas uma representação ideológica falsa, que veja o gênero como uma representação ideológica falsa. O gênero, como o real, é não apenas o efeito da representação, mas também o seu excesso, aquilo que permanece fora do discurso como um trauma em potencial, que, se ou quando não contido, pode romper ou desestabilizar qualquer representação. 1. Ao procurar o verbete gênero no American Heritage Dictionary of the English Language, constatamos que se trata basicamente de um termo classificatório. É uma categoria gramatical pela qual as palavras e outras formas gramaticais são classificadas, de acordo não só com o sexo ou com a ausência de sexo, categoria específica denominada gênero natural, ou típica da língua inglesa, por exemplo, mas também com outras características, como as características morfológicas do que se denomina gênero gramatical, encontrado nas línguas românticas, por exemplo. Lembro-me de um trabalho de Roman Jacobson, intitulado O Sexo dos Corpos Celestes, no qual, após analisar o gênero das palavras Sol e Lua numa grande variedade de línguas, chega à estimulante conclusão de que não se pode detectar nenhum modelo que apoie a ideia de uma lei universal determinante da masculinidade ou da feminilidade do Sol e da Lua, pelo que levantamos as mãos aos céus. O segundo significado de gênero, uma nota da narradora. Isso é muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada a mais, porque quando as línguas, o resultado disso era que quando as línguas associavam o céu ao gênero feminino, o sol ao gênero feminino, o sol era acolhedor, era quentinho, ele trazia vida, nanana. E quando o sol era associado ao gênero masculino, ele era forte, ele destruía, ele queimava, ele dominava. Isso é muito, muito interessante, vale a pena ir atrás. Fim da minha nota. O segundo significado de gênero, encontrado no dicionário, é classificação do sexo, ponto e vírgula, sexo. Essa proximidade entre gramática e sexo, estranhamente, não é encontrada nas línguas românticas, comumente consideradas como tendo falantes bem mais românticos do que os anglo-saxões. O espanhol gênero, o italiano gênero e o francês genre não possuem nem a mesma conotação do gênero de uma pessoa, que é expresso pela palavra sexo. Por isso, quer nos parecer que a palavra genre, adotada do francês para indicar a classificação de formas artísticas e literárias, originalmente a pintura, vem também esvaziada de qualquer denotação sexual, da mesma forma que a palavra genus, etimologia latina de gênero, usada em inglês como termo classificatório na biologia e na lógica. Um corolário interessante dessa peculiaridade linguística do inglês, por exemplo, da aceitação de gênero para se referir ao sexo, é que o conceito de gênero aqui discutido, e consequentemente a complexa questão da relação entre gênero humano e representação, são totalmente intraduzíveis em qualquer língua romântica. Um problema, sem dúvida, para alguém que buscasse adotar uma postura internacionalista, para não dizer universal, diante da teorização sobre gênero. Voltando ao dicionário, verificamos, então, que o gênero é uma representação não apenas no sentido de que cada palavra, cada signo, representa o seu referente, seja ele um objeto, uma coisa ou um ser animado. O termo gênero é, na verdade, a representação de uma relação, a relação de pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria.
Gênero é a representação de uma relação. Ou, se me permitirem adiantar-me para a segunda proposição, o gênero constrói uma relação entre uma entidade e outras entidades previamente constituídas como uma classe, uma relação de pertencer. Assim, o gênero atribui a uma entidade, digamos, a uma pessoa, certa posição dentro de uma classe. Portanto, uma posição vis-à-vis a outras classes pré-constituídas. Estou empregando aqui o termo classe deliberadamente, embora sem querer aqui significar classes sociais, pois quero preservar a acepção de Marx, que vê classe como um grupo de pessoas unidas por determinantes e interesses sociais, incluindo especialmente a ideologia, que não são nem livremente acolhidos, nem arbitrariamente determinados. Assim, gênero representa não um indivíduo, e sim uma relação social. Em outras palavras, representa um indivíduo por meio de uma classe. O gênero neutro em inglês, uma língua que conta com um gênero natural, devemos observar a propósito que a natureza está sempre presente em nossa cultura, desde o seu início, que é exatamente a linguagem. É atribuído a palavras que se referem a entidades assexuais ou assexuadas, objetos ou indivíduos marcados pela ausência de sexo. As exceções a esta regra demonstram a sabedoria popular do uso. Uma criança é do gênero neutro e seu possessivo é its, como me ensinaram quando aprendi inglês há muitos anos. Embora a maioria das pessoas empregue de forma inconsciente, usem his ou her. Embora a criança tenha um sexo natural, é só quando ela se torna, por exemplo, quando é significada como sendo menino ou menina, que adquire um gênero. O que a sabedoria popular percebe, então, é que o gênero não é sexo, é uma condição natural, e sim a representação de cada indivíduo em termos de relação social pré-existente ao próprio indivíduo, e predicada sobre a posição conceitual rígida, estrutural, dos dois sexos biológicos. Essa estrutura conceitual é o que os cientistas sociais feministas denominaram o sistema de sexo-gênero. As concepções culturais de masculino e feminino, como duas categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, nas quais todos os seres humanos são classificados, formam, dentro de cada cultura, um sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais. Embora significados possam variar de uma cultura para outra, qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interligado a fatores políticos e econômicos em cada sociedade. Sob essa ótica, a construção social do sexo em gênero e a assimetria que caracteriza todos os sistemas de gênero através das diferentes culturas, embora qual cada de seu modo, são entendidas como sendo sistematicamente ligadas à organização da desigualdade social. O sistema de sexo-gênero, enfim, é tanto uma construção sociocultural quanto um aparato semiótico, um sistema de representação que atribui significado, identidade, valor, prestígio, proposição de parentesco, status dentro da hierarquia social, etc., a indivíduos dentro da sociedade. Se as representações de gênero são posições sociais que trazem consigo significados diferenciais, então o fato de alguém ser representado ou se representar como masculino ou feminino subentende a totalidade daqueles atributos sociais. Assim, a proposição de que representação de gênero é a sua construção, sendo cada termo a um tempo o produto e o processo do outro, possa ser reexpressa com mais exatidão. A construção do gênero é tanto um produto quanto o processo de sua representação.